Então, olha só, a pessoa comeu um alimento, gordura, comeu, passa pela boca ali, chega no estômago esse alimento ali. Na boca, como eu falei para vocês, já tem enzimas que quebram o triglicerídeo advindo da dieta. Na boca nós temos a lipase lingual e no estômago nós temos a lipase gástrica. Só que tem uma coisa, essas enzimas, elas vão quebrar principalmente os triglicerídeos de cadeia curta e média. Não quebram os triglicerídeos de cadeia longa, que são os principais da nossa dieta. Por exemplo, o ácido palmítico ou palmitato. É a principal gordura da nossa alimentação. Então, de novo, na boca e no estômago, as enzimas ácidas quebram apenas triglicerídeos de cadeia curta e média. Por exemplo, leite materno. Leite materno tem triglicerídeos de cadeia curta e média. Então, quando passa pela boca, já começa a quebrar esse triglicerídeo de cadeia curta e média, chega no estômago, então agora é um alimento geral, comi o alimento, chegou no estômago, para poder fazer a função no estômago, essas enzimas ácidas poderem atuar, é preciso que o pH do estômago esteja muito baixo. Como acontece esse processo? Quando chega o alimento no estômago, o próprio estômago libera um hormônio. Esse hormônio é a gastrina. Então a própria presença da gordura no estômago faz com que o próprio estômago libere a gastrina. O que a gastrina faz? A gastrina é um hormônio que vai fazer agora a estimulação do ácido clorídrico. Para quê? Para aumentar hidrogênio no estômago. E por quê? Para diminuir o pH, para próximo de 2. E por quê? Porque para as enzimas ácidas atuarem no estômago, é preciso que o pH no estômago esteja baixo. Por isso que o próprio estômago liberou a gastrina, estimulando o ácido clorídrico e agora diminui o pH do estômago para essas enzimas poderem atuar. Se for triglicerídeo de cadeia curta e média, que não são os principais da nossa dieta, já podem ser quebrados e agora vão para o sistema circulatório através da veia porta. Mas como eu falei para vocês e repito, o principal triglicerídeo da nossa alimentação são de cadeias longas, ácido graxo de cadeia longa. Então não vai ser no estômago que vai ser quebrado. Esse quimo, que é o bolo alimentar, agora sai do estômago e chega até no duodeno, no intestino. E no intestino nós vamos ter células do sistema neuroendócrino, também chamado de sistema entérico. E por que agora é importante quando esse alimento chega ali? Esse alimento, esse quimo, esse bolo, quando chega ali, está num ambiente ácido. Por quê? Porque estava no estômago. Como eu falei para vocês, no estômago o ambiente estava ácido. Esse bolo alimentar, esse quimo, saiu do estômago e chegou no intestino. Chegou num ambiente agora, chegou agora com ambiente ácido. Só que no intestino, eu falei para vocês que lá, para poder atuar, quem atua lá são enzimas básicas, onde o pH tem que estar maior. Então, no estômago, quem atua são enzimas básicas. Só que esse quimo, esse bolo alimentar chegou ali com ambiente ácido. Então, é preciso que o intestino dê conta de resolver isso, para que essas enzimas possam quebrar o triglicerídeo ali. Como que é feito isso? Essas células do sistema neuroendócrino fazem o quê? Liberam um hormônio. Que hormônio que é esse? Secretina. A secretina é um hormônio que agora vai e chega lá no pâncreas, aonde? No pâncreas, no ducto intercalar do pâncreas. Para fazer o quê? Para fazer esse ducto intercalar liberar o bicarbonato de sódio. Qual é a importância disso? Quando o bicarbonato de sódio é liberado agora, ele vem e tampona os hidrogênios. Faz agora aquele ambiente que estava ácido ficar básico, porque no intestino eu preciso de um ambiente com pH em torno de 8 para as enzimas básicas poderem atuar. E como que isso aconteceu? Novamente eu repito, quando as células neuroendócrinas liberaram secretina, que agora fizeram o ducto intercalar do pâncreas liberar o bicarbonato de sódio. Ao liberar o bicarbonato de sódio, esse bicarbonato tampona os hidrogênios, fazendo agora aquele quimo, aquele bolo alimentar ficar básico.
E agora, já pode as enzimas básicas atuarem para continuar a quebra dos triglicerídeos. Os triglicerídeos que não foram quebrados aqui, que são principalmente de cadeia longa, que são os principais da nossa dieta. Como que acontece isso? O processo. Agora essas células neuroendócrinas liberam um outro hormônio, que é a colecistoquinina. Colecistoquinina vai ter 3 importantes funções. Uma das funções da colecistoquinina, primeiramente, é ir lá no estômago e diminuir a motilidade. Olha só quando você ingere gorduras boas, como fica o processo de digestão. A colecistoquinina chega lá no estômago e faz o quê? Diminui a motilidade. Por que aconteceu isso? Porque o duodeno quer mostrar para o estômago que a digestão vai ser lenta. Vai ter que ser lenta. Então, o esvaziamento gástrico vai ter que ser mais lento. Por isso que diminui a motilidade. Por isso que diminui a motilidade. Quem fez diminuir a motilidade? A colecistoquinina. Qual outra função dela? A colecistoquinina vai no pâncreas, nas células acinárias do pâncreas e libera a principal enzima que quebra os triglicerídeos, que é a colipase pancreática. Colipase pancreática. Fez então o pâncreas liberar a colipase pancreática. E agora faz uma outra função. A colecistoquinina vai no fígado e aumenta a produção da bile. A bile fica armazenada na vesícula biliar. Qual é a importância da bile? A bile atua como emulsificante. A bile nada mais é do que fazer agora aumentar a área de contato da colipase pancreática com os triglicerídeos. Por isso que é importante. E se pessoas que tiraram a vesícula biliar, que não produzem mais bile, tem agora um problema na digestão dos alimentos. Então olha que interessante. A colecistoquinina diminuiu a motilidade, fez o pâncreas liberar a principal enzima que quebra os triglicerídeos, que é a colipase pancreática, e fez agora o fígado produzir mais bile que estava armazenada agora, que fica armazenada agora na vesícula biliar. A bile aumenta a área de contato da colipase pancreática com os triglicerídeos para poder quebrar melhor. Então a bile atua como emulsificante. E agora a quebra dos triglicerídeos acontece. Além disso, olha que importância é isso. A colecistoquinina atua na saciedade. Ela vai lá no hipotálamo, na área do sistema nervoso central, e diminui a fome. Como? Inibe o neuropeptídeo Y e o gene GOLT e aumenta a saciedade, aumentando a atividade dos neurotransmissores próprio, melanocortina e fator transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Olha que interessante essa resposta fisiológica. Por isso que quando você quer trazer digestão, maior digestão e o processo mais lento de digestão para o seu aluno, é interessante que você utilize triglicerídeos, gordura boa. Porque inclusive libera um hormônio que atua no aumento da saciedade. Olha que importante essa resposta e que interessante essa repercussão no organismo. E a gente pode discutir também a questão dos carboidratos. Por quê? Porque quando o carboidrato passou pela boca, a amilase salivar já começou a quebrar, foi para o estômago. No estômago nós não temos enzimas específicas que quebram carboidrato, depois vai para o intestino. Lá eu vou ter a maltase, que quebra a maltose, lá eu vou ter a lactase, que quebra a lactose, vou ter a sacarase, que quebra a sacarose. E qual que é a importância? Porque se diz muito de ingerir carboidratos que têm fibras. Por quê? Qual é a importância das fibras? É que o processo de digestão fica mais lento. E por quê? Porque nas fibras nós temos celulose. E na celulose não existem enzimas que quebram celulose. Por isso que não é visto como um alimento. Então o processo de digestão fica mais lento. Tá bom? Mas o nosso foco é discutir o metabolismo das gorduras. E agora aqui, como que fica essa questão agora das gorduras que foram quebradas pela colipase pancreática? Aqui uma análise interessante. Antigamente, ainda muitas vezes você pode encontrar médicos fazendo isso. Acreditava-se que o problema da obesidade era apenas a ingestão de gordura. Então o que se fazia? Utilizava medicamentos que inibiam a colipase pancreática. Por exemplo, o xenical. O que faz o xenical? Ele inibe a colipase pancreática. Logo, a digestão das gorduras, a quebra das gorduras fica inibida.
porque a principal enzima que quebra a gordura está inibida. Logo, eu libero gordura nas fezes. Esteatorreia. Esteatorreia, fezes gordurosas. Olha o nome interessante, esteatorreia. Só que começou a se verificar que por mais que a pessoa tinha a colipase pancreática inibida, ela tinha um aumento de gordura corporal. Claro, porque o problema não é só gordura. Inclusive, gorduras boas é importante. Inclusive no processo de saciedade. Justamente porque a digestão está mais lenta e que eu tenho liberação de alguns hormônios, como a colecistoquinina, que também tem a sua atividade aumentada quando eu ingiro proteínas, agora aumentando a saciedade. E agora que esses triglicerídeos foram quebrados, eles são agora absorvidos pelo enterócito. Então os triglicerídeos que foram quebrados são agora os ácidos graxos que foram liberados, né? Lembra que triglicerídeos são 3 ácidos graxos e um glicerol. O triglicerídeo foi quebrado, agora são absorvidos pelo enterócito. Só que no enterócito acontece um processo muito interessante. O que vai ser? Vai ser a formação do triglicerídeo novamente. E por quê? Porque se eu quiser que esse triglicerídeo seja transportado no sistema circulatório, eu preciso que ele seja transportado para alguém. Por quê? Porque gordura é hidrofóbica, tem medo de água. Então, não adianta eu liberar o ácido graxo para o sangue, porque não vai ser transportado. Então, eu preciso de um transportador para esses ácidos graxos. Qual foi a maneira que o organismo encontrou? Tudo bem, quebrei o triglicerídeo, entrou agora ácido graxo, foi absorvido pelo enterócito. Agora eu vou sintetizar o triglicerídeo novamente para usar de um transportador para levar essa gordura, que é importante para o organismo. Bainha de mielina, membrana da célula. É importante gordura, não pense que não é importante, é essencial gordura. Então o que acontece? Quando é absorvido pelo enterócito, eu tenho ali o retículo endoplasmático liso. O que acontece no retículo endoplasmático liso? Esse ácido graxo, eu tenho uma resterificação do ácido graxo, ou seja, formação novamente dos triglicerídeos. E agora? Agora eu posso ter lipoproteínas plasmáticas transportadores para levar esse triglicerídeo até onde, principalmente? Células musculares e tecido adiposo. Olha esse slide aqui que mostra isso bem claramente. Então, a colipase pancreática quebrou os triglicerídeos, foi absorvido pelo enterócito, lá no retículo endoplasmático liso tivemos a resterificação, ou seja, a formação novamente dos triglicerídeos, e agora esse triglicerídeo pode ser transportado, pode ser levado até a célula muscular e até o tecido adiposo. Quem que leva esses triglicerídeos? São lipoproteínas plasmáticas, nada mais é do que transportadores de gorduras ali. E no intestino, quem vai ser? Então, do intestino, quem vai levar essa gordura? São os quilomicrons. Quilomicrons.